Ao longo das pedras empoeiradas da Via Salária Antiga, a antiga Rota do Sal romana, fluíam não apenas comércio e viagens, mas também lágrimas, sangue e fé. Foi aqui, nos primeiros séculos depois de Cristo, que dois homens corajosos, São Brás e São Diógenes, selaram seu amor por Cristo com o testemunho supremo, o martírio. A Via Salária se estendia a nordeste de Roma até o Mar Adriático. Usada desde os tempos pré-históricos para transportar sal, era uma das estradas mais antigas e importantes de Roma, mas, durante as brutais perseguições aos cristãos sob imperadores como Diocleciano e Maximino Daia, essa estrada tornou-se conhecida por outro tipo de transporte, a última jornada terrena dos mártires de Roma. Santos Brás e Diógenes viveram durante essa era de tensão e terror. Roma estava sob pressão, politicamente fragmentada, religiosamente dividida. A elite pagã via o cristianismo como uma rebelião perigosa contra a tradição e a autoridade imperial. Embora os registros históricos sejam escassos, a tradição nos diz que Brás e Diógenes eram cristãos de profunda convicção. Seus nomes aparecem nos primeiros martirológios romanos, e sua memória foi preservada pelos fiéis que arriscaram tudo para manter viva a chama da Igreja. Eles provavelmente foram presos durante um dos expurgos sistemáticos de fiéis, talvez durante a Grande Perseguição de Diocleciano, 303-311 d.C., a mais severa já lançada contra os cristãos. Recusando-se a oferecer incenso ao imperador ou aos deuses, Brás e Diógenes foram condenados. Sua sentença foi a execução por decapitação. Seus corpos, segundo a tradição, foram sepultados ao longo da Via Salaria Vetus, a antiga Estrada do Sal, onde muitos dos primeiros mártires foram sepultados. Nas proximidades, as catacumbas de Santa Priscila e outros cemitérios sagrados abrigavam os restos mortais de inúmeros mártires anônimos. Brás e Diógenes tornaram-se parte daquela multidão silenciosa cujo sangue irrigava o solo da Igreja. Hoje, São Brás é mais conhecido, especialmente no Oriente e no Ocidente, por sua associação posterior com a Armênia e por sua cura milagrosa de um menino com uma espinha de peixe presa na garganta, mas o Brás lembrado na Via Salária, juntamente com seu companheiro Diógenes, é uma tradição distinta. Um mártir romano cuja memória antecede as lendas, São Diógenes, cujo nome significa nascido de Zeus, permanece como um lembrete de que mesmo aqueles formados no coração da Roma pagã podiam se tornar testemunhas de Cristo. Ele compartilha da glória eterna dos mártires, aqueles que não amaram suas vidas até a morte. Embora o tempo tenha apagado os detalhes precisos de suas vidas, o testemunho dos santos Brás e Diógenes continua a brilhar. Uma luz na estrada antiga, uma voz no vento, um grito de coragem que se ergue das pedras sob nossos pés. Santos Brás e Diógenes, mártires da Via Salária, rogai por nós. No coração da República de Veneza, durante os anos tumultuados que se seguiram à Reforma, uma criança nasceu na nobreza, não destinada à grandeza na política ou na guerra, mas a uma vocação muito maior. Seu nome era Gregório Barbarigo, e ele se tornaria um dos bispos e reformadores mais influentes da Igreja do século XVII. Nascido em 16 de setembro de 1625, em Veneza, Gregório era filho da nobre família Barbarigo. Seu pai, Giovanni Francisco Barbarigo, era um estadista proeminente. Desde cedo, o jovem Gregório mergulhou no mundo da educação clássica, da diplomacia e das virtudes cristãs, mas não foram apenas a política e o conhecimento que moldaram a alma de Gregório. Suas primeiras experiências semeariam as sementes de uma missão vitalícia de serviço, compaixão e reforma. Aos 20 anos, Gregório acompanhou o embaixador veneziano às negociações em Münster que levariam à histórica Paz de Westfália em 1648, um acordo que pôs fim à devastadora Guerra dos 30 Anos. Lá, impressionou até o Papa Inocêncio X com sua piedade e perspicácia intelectual. Foi durante esses anos, cercado pelas ruínas da guerra e pelas frágeis esperanças de paz, que Gregório começou a sentir um chamado mais profundo, não para servir aos imperadores, mas para servir ao Príncipe da Paz. Retornando a Veneza, Gregório ingressou no sacerdócio e foi ordenado em 1655. Seu brilhantismo em teologia e direito canônico, aliado à sua humildade, logo chamou a atenção da corte papal. Em 1657, o Papa Alexandre VII, que conhecera Gregório em Münster, nomeou o bispo de Bérgamo, uma diocese difícil, ainda se recuperando da turbulência pós-reforma. Em Bérgamo, Gregório abraçou a visão do Concílio de Trento, comprometendo-se com a renovação do clero,
a formação de seminaristas e o cuidado com os pobres e doentes. Fundou seminários, impôs a disciplina eclesiástica com bondade e sabedoria e foi incansável em visitar os cantos mais remotos de sua diocese. Em 1660, foi elevado ao colégio cardinalício e, apenas 2 anos depois, nomeado bispo de Pádua, uma diocese renomada por sua tradição universitária e intelectual, mas que necessitava de um renascimento pastoral. Pádua se tornaria o campo de coroamento de seus trabalhos apostólicos. Em Pádua, o cardeal Barbarigo fundou um seminário aclamado como um dos melhores da Europa. Insistia que os padres não fossem apenas educados, mas também formados na santidade. Visitava paróquias pessoalmente, ensinava catecismo a crianças e prestava socorro às vítimas da peste e aos desamparados. Um verdadeiro pastor, ele liderava não de cima, mas de dentro do rebanho. Gregório foi profundamente influenciado por São Carlos Borromeu, cujo modelo de vida episcopal seguiu. Como Borromeu, acreditava que a santidade na Igreja começava com bispos santos. Sua devoção à Eucaristia, sua fidelidade à oração diária e sua caridade inabalável tornaram-se o fundamento de seu ministério. Quando a fome atingiu a região, ele vendeu grande parte de seus bens para alimentar os famintos. Em tempos de peste, cuidou pessoalmente dos doentes. Era conhecido não apenas por sua sabedoria, mas também por sua gentileza, humildade e paz. Embora considerado um forte candidato em vários conclaves papais, Gregório recusou-se a concorrer ao papado. Permaneceu firme em seus deveres pastorais, mais preocupado com a salvação das almas do que com a política de Roma. Em 18 de junho de 1697, após décadas de serviço incansável, Gregório Barbarigo faleceu em Pádua. Foi lamentado por ricos e pobres, lembrado como um pai, um pastor, um santo. Foi beatificado pelo Papa Clemente XIII em 1761 e canonizado pelo Papa João XXIII em 1960, que o elogiou como um grande modelo para bispos. Em uma época de confusão e mudança, São Gregório Barbarigo permaneceu firme, um farol de santidade, educação e reforma. Seu legado perdura em cada alma que busca a verdade, em cada sacerdote formado no amor e em cada bispo que caminha com seu povo. São Gregório Barbarigo, rogai por nós. Nos primeiros séculos da Igreja cristã, quando o monasticismo floresceu nos desertos e montanhas do Oriente, surgiu uma história notável, de humildade, coragem e santidade oculta. É a história de Santa Marina, a monge, uma mulher que vivia disfarçada de homem em um mosteiro masculino, em busca da santidade. Santa Marina nasceu no século V na Síria Bizantina ou no Líbano, dependendo da tradição. Sua mãe morreu quando ela era muito jovem, e ela foi criada por seu pai, um devoto cristão chamado Eugênio. Quando chegou a hora de Eugênio se aposentar do mundo e ingressar na vida monástica, Marina, ainda jovem, perguntou se poderia acompanhá-lo, mas havia um problema: os mosteiros eram estritamente para homens. No entanto, Marina, determinada a viver uma vida inteiramente dedicada a Deus, disfarçou-se de menino e adotou o nome de Marinos. Seu pai, movido por seu fervor e fé, consentiu, e juntos ingressaram em um mosteiro de monges. Por muitos anos, Marina viveu entre os monges. Ninguém suspeitava do seu segredo. Ela orava, jejuava, trabalhava e estudava as Escrituras como os outros. Suportava condições adversas e disciplina constante com extraordinária humildade. Após a morte do pai, Marina permaneceu no mosteiro, continuando sua vida secreta de virtude. Mas sua santidade estava prestes a ser testada de forma extraordinária. Certo dia, o abade enviou Marina e alguns outros monges em uma viagem. No caminho, eles se hospedaram em uma hospedaria. Naquela mesma noite, um soldado que também estava hospedado lá seduziu a filha do estalajadeiro. Meses depois, quando a jovem foi descoberta grávida, ela acusou Marinos, um monge inocente, de ser o pai. A notícia chegou ao mosteiro. O abade ficou chocado e furioso. Marina não se defendeu. Ela suportou a falsa acusação em silêncio, vendo nela mais uma maneira de compartilhar o sofrimento de Cristo. Como punição, ela foi expulsa do mosteiro e forçada a viver fora de seus portões. A criança, uma vez nascida, foi entregue a Marina para criá-la. Por vários anos, Marina viveu em humilhação, criando a criança enquanto implorava por comida e suportava o desprezo de seus antigos irmãos. Mesmo assim, ela nunca reclamou.
Sua humildade surpreendeu até mesmo aqueles que a desprezavam. Por fim, o abade, comovido por sua perseverança, permitiu que Marina retornasse ao mosteiro. Ela continuou sua vida de oração e ascetismo, ainda carregando o segredo de sua identidade. Foi somente após sua morte que a verdade foi descoberta. Enquanto os monges preparavam seu corpo para o sepultamento, ficaram atônitos ao perceber que Marinos sempre fora uma mulher. O mosteiro encheu-se de admiração e tristeza. O abade, cheio de arrependimento, implorou publicamente perdão por seu erro de julgamento. A reputação de Marina se espalhou e milagres foram relatados em seu túmulo. Até hoje, Santa Marina, a monge, é venerada tanto na Igreja Ortodoxa Oriental quanto na Católica Romana. Ela é a padroeira dos falsamente acusados e um exemplo brilhante de humildade, perseverança e da força silenciosa da santidade oculta. Santa Marina nos ensina que o caminho para a santidade pode passar pela incompreensão, rejeição e sofrimento. Mas, aos olhos de Deus, todo sacrifício feito por amor a Ele produz frutos eternos. Santa Marina, monja, rogai por nós. No coração da Roma Imperial, durante um dos momentos mais sombrios do cristianismo, dois irmãos gêmeos, São Marcos e Marceliano, brilharam como faróis de fé em meio às sombras da perseguição. Sua coragem, amor e compromisso inabalável com Cristo os colocariam entre os gloriosos mártires da Igreja primitiva. Marcos e Marceliano nasceram no século III, provavelmente por volta do ano 255 d.C., em uma nobre família romana. Embora criados em um ambiente pagão, os irmãos abraçaram os ensinamentos de Cristo e foram batizados, tornando-se parte da crescente, porém perseguida, comunidade cristã em Roma. Durante o reinado brutal do imperador Diocleciano, o cristianismo foi declarado ilegal e os cristãos foram perseguidos. Marcos e Marceliano foram presos por sua fé e jogados na prisão. As autoridades lhes deram um ultimato sombrio: renunciar a Cristo ou enfrentar a morte. Os irmãos, profundamente angustiados, imploraram que abandonassem o cristianismo e se salvassem. O prefeito romano concedeu um adiamento de 30 dias, esperando que a família conseguisse convencê-los a se retratar. Mas, em vez disso, algo notável aconteceu. São Sebastião, um soldado romano de alta patente cristão secreto, surge em sua prisão. Durante o período em que estiveram presos, Sebastião visitou e encorajou os irmãos a permanecerem firmes. Suas palavras foram poderosas, seu exemplo inabalável, e logo, não apenas Marcos e Marceliano reafirmaram sua fé, mas também seus pais, Tranquilino e Márcia, ambos batizados. A prisão tornou-se um campo missionário. Amigos, familiares e até mesmo autoridades começaram a se converter. Entre eles estava Nicóstrato, o oficial da prisão, sua esposa muda que milagrosamente recuperou a fala após ser batizada, e vários outros, todos conquistados pela fé dos irmãos e pelo zelo de São Sebastião. Mas as autoridades romanas não se deixaram abalar. Marcos e Marceliano foram finalmente levados perante o juiz Fabiano. Apesar das torturas e ameaças, eles se recusaram a renunciar a Cristo. Sua coragem era tão profunda que inspirava admiração até mesmo em seus perseguidores. Por volta do ano 286 d.C., foi dada a ordem para sua execução. Para evitar a compaixão pública, seus captores os levaram para um local escondido, provavelmente uma floresta perto da Via Salariana, e lá, Marcos e Marceliano foram amarrados a estacas e trespassados por lanças. Seus corpos foram secretamente recuperados por cristãos devotos e enterrados nas catacumbas de Santa Balbina, perto do túmulo de São Sebastião. Sua memória foi estimada pela Igreja primitiva e honrada ao longo dos séculos. Com o tempo, igrejas foram dedicadas a eles, e sua história preservada na Ata dos Mártires. Sua festa é celebrada em 18 de junho, lembrando aos fiéis o poder do amor inabalável por Cristo, mesmo diante da morte. São Marcos e Marceliano, irmãos gêmeos de sangue e fé, nos ensinam que a verdadeira lealdade a Deus muitas vezes tem um preço, mas também a glória eterna. Que a coragem deles nos inspire a permanecer firmes na verdade, custe o que custar. Santos Marcos e Marceliano, rogai por nós. No turbulento coração da Florença medieval, uma cidade dividida entre as facções rivais dos guelfos e dos gibelinos, vivia uma mulher de paz, compaixão e fé inabalável, Santa Juliana Falconieri, nascida na nobre família Falconieri por volta de 1270. Juliana cresceu cercada de riqueza e influência,
Mas as ruas de Florença ecoavam não apenas com o som da política e das batalhas, mas também com os clamores dos pobres, dos doentes e dos sofredores. Desde jovem, Juliana não se sentia atraída pelo poder, mas pela piedade. Ela foi especialmente inspirada por seu tio, Santo Alexis Falconieri, um dos 7 santos fundadores da Ordem dos Servitas, os Servos de Maria. Sua renúncia à riqueza e sua total dedicação a Deus causaram profunda impressão na jovem Juliana. Embora fosse uma bela jovem, cortejada por muitos, Juliana recusou todas as propostas de casamento. Em vez das sedas de seus pares, ela escolheu o hábito dos servitas. Vestida com um simples manto escuro, ela saiu às ruas para cuidar dos pobres e doentes. Logo, outras se juntaram a ela, jovens igualmente tocadas por seu exemplo. Essas companheiras ficaram conhecidas como as manteladas, nome dado ao manto negro que usavam, em imitação aos frades servitas. Sob a orientação de Juliana, as manteladas tornaram-se o ramo feminino da Ordem dos Servitas. Suas vidas eram dedicadas à contemplação, ao jejum e às obras de misericórdia. Em uma cidade dividida por vinganças e violência, elas se tornaram símbolos de reconciliação e cura. Em seus últimos anos, Juliana sofreu com uma dolorosa doença estomacal. Comer tornou-se quase impossível. No entanto, mesmo em seu sofrimento, ela permaneceu fiel e serena, oferecendo sua dor pela paz de Florença. Quando a hora de sua morte se aproximou, ela não pôde mais receber a Sagrada Comunhão devido à sua doença. Mas seu amor pela Eucaristia permaneceu inalterado. Ela pediu ao padre que depositasse o Santíssimo Sacramento sobre seu peito, sobre um corporal branco. Milagrosamente, a hóstia desapareceu, e naquele exato momento, a alma de Juliana partiu deste mundo. Mais tarde, enquanto suas irmãs preparavam seu corpo para o sepultamento, descobriram algo extraordinário. A imagem da cruz, como a da hóstia, havia aparecido sobre seu coração. Até hoje, as irmãs da Ordem Terceira Servita usam esse mesmo símbolo em seu hábito, um testemunho do milagre eucarístico e da santidade de sua fundadora. Santa Juliana Falconieri foi canonizada em 1737 pelo Papa Clemente XII. Sua festa é celebrada em 19 de junho, um lembrete de como a devoção silenciosa e o amor sacrificial de uma mulher podem trazer paz a um mundo dilacerado pelo ódio. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:08. Santa Juliana Falconieri, rogai por nós. Obrigado por assistir às histórias dos santos. Se esses santos extraordinários te inspiraram, ajude-nos a compartilhar a luz deles. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se para apoiar mais conteúdo que fortaleça a fé. Seu apoio mantém essas histórias sagradas vivas. Deus abençoe a todos.